Olá, boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todas as tardes, a partir da 1h, a gente repassa aqui os principais indicadores dos mercados internacionais, dos mercados nacionais, mercados futuros, mercados físicos, mercados financeiros e mercados de commodities agrícolas de maior interesse do Brasil. Bom, hoje, terça-feira, depois da chamada segunda-feira negra, em que nós tivemos aqui quedas generalizadas nos mercados financeiros, mercados de commodities, depois que a Bolsa de Xangai na China despencou em cerca de 8%, assustou todo mundo com os temores de uma desaceleração mais aguda, mais rápida da economia chinesa. Hoje o dia um pouco mais calmo. O Banco Popular da China cortou as taxas de juros em uma tentativa de aumentar o apoio à economia e ao mercado acionário. Mas antes disso, as bolsas da Ásia fecharam o pregão novamente em queda pelo segundo dia consecutivo. Na China, o Shanghai Composite, que é o índice de ações da Bolsa de Xangai, fechou as negociações com queda novamente forte de 7,6%. Caiu 8% hoje, 7,5% hoje, 7,6%. Depois de passar o dia oscilando bastante, com muita volatilidade. Em Tóquio, a Bolsa encerrou com perdas de quase 4%. Apesar da desconfiança em relação à economia chinesa, que derrubou os pregões por todo o mundo ontem, outros mercados conseguiram se estabilizar. Em Hong Kong, a Bolsa se recuperou e fechou em alta de 0,7%. Na Europa, Londres, Paris, Frankfurt, Madrid e Milão abriram em alta depois dessas decisões do Banco Central Chinês de cortar as taxas de juros, depois de fortes quedas que nós vimos ontem. O que aconteceu foi o seguinte: o Banco Central da China, depois do fechamento dos pregões novamente em baixa lá na China, resolveu cortar taxas de juros em 0,25%, taxa anualizada fica agora em 4,6%, e além disso injetar mais 150 bilhões de yuans na economia. Isso é equivalente a mais de 23 bilhões de dólares, não é pouco dinheiro. Pode ser que assim realmente consiga acalmar os mercados, reativar um pouco mais a economia chinesa, que anda cambaleante, portanto, dinheiro novo no mercado, juros mais baratos, uma tentativa também de estimular o consumo interno na China. A China que está mudando a sua economia, passando de uma economia exportadora, todo o foco voltado para a exportação, para um maior incentivo ao mercado interno. Por enquanto não tem dado muito certo, não. Bolsas caindo, refletindo justamente essa incerteza sobre a economia chinesa, mas agora realmente as autoridades decidiram agir e isso acabou trazendo um novo perfil, um pouco mais otimista para os mercados internacionais depois dessa decisão nessa terça-feira. Ontem, só para lembrar aqui, bolsas despencando, inclusive nos mercados de commodities, algodão, que é muito dependente do mercado chinês, caiu em mais de 4%. Na Bolsa de Nova York, café também despencando quase 4%, soja também muito dependente de importações chinesas, queda de quase 2% na Bolsa de Chicago, açúcar também despencou, suco de laranja, muitos que não tem muito a ver com demanda chinesa, mas sim com a percepção do mercado de aversão ao risco, ou seja, o pessoal fugindo dos mercados de risco, e os mercados de commodities são mercados de risco, são dependentes de clima, são produtos agrícolas em geral. Portanto, fugindo desse mercado, se refugiando em ativos mais seguros, que são os bônus do Tesouro Americano, do Tesouro Alemão ou do Tesouro Japonês, que foram os preferidos ontem na chamada Segunda-feira Negra. O resto caiu tudo, o dólar também caiu nos mercados internacionais, subiu muito aqui no Brasil, com a percepção de que a crise da economia brasileira pode se agravar, já que ela é extremamente dependente de exportações para a China, particularmente de commodities, minério de ferro, por exemplo, petróleo. O Brasil também exporta um pouco de petróleo para a China e principalmente commodities agrícolas, como é o caso da soja. Portanto, situação muito ruim da economia brasileira, com temor de agravamento em função desse problema da China. Hoje, portanto, um dia um pouco mais calmo, depois dessa decisão do Banco Central chinês de corte de taxas de juros e de injeção de dinheiro novo na economia, como eu disse, mais de 23,4 bilhões de dólares. Vamos ver o resultado disso no pregão de amanhã, porque hoje já fechou a Bolsa de Xangai. Vamos ver se isso se reflete no mercado de ações da China também, que não necessariamente reflete a situação real da economia chinesa, que é mais forte que isso, mas assusta todo mundo porque sinaliza uma certa precariedade, uma certa vulnerabilidade da economia chinesa nessa fase de transição para um novo tipo de política econômica. Bom, e a gente ontem no Consultor Terra Viva, meu outro programa às 8 da noite, eu entrevistei o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABEC, Antônio Camardelli, que falou também sobre os reflexos da crise na China nas exportações. E no mercado interno também do Brasil também comentou esse tipo de reflexo em função da agonia da própria
economia brasileira. Lembrando que a China aqui era um mercado em processo de abertura para as exportações brasileiras, que já começou realmente a abrir as suas portas para a carne bovina brasileira, e a gente tentou ver com o Camardelli aqui se isso aí tem consistência para continuar depois desse abalo na economia da China, a segunda maior economia do mundo. Acompanhe o que ele disse. A China é um mercado recente em termos de abertura, nós temos 8 plantas e, curiosamente, nas estatísticas que fechamos até o dia 23, a China está em primeiro lugar, com cerca de 11 mil toneladas, né? E na parte financeira ela toma o primeiro lugar, ficando o Egito em segundo e a Rússia em terceiro. Então, no aspecto de mercado, nós vamos poder avaliar isso nas próximas semanas, né? Até porque desses 60 dias que o mercado está aberto, a gente tem conseguido aí praticar preços em média de $5.000 a tonelada, o que é bastante interessante para a exportação brasileira. E essa é uma crise diferente da de 2008, né? Em 2008 nós tivemos a nata dos blocos e dos países com uma grande dificuldade, né? E agora tu tem uma crise que pega, né, todo mundo. Então é complicado, a expectativa que se tinha era uma continuidade em países onde a renda per capita aumentou, fruto da exportação do petróleo e de outros itens, né? Esse primeiro semestre foi muito ruim, né? Mercado interno, a deriva, né? E mercado externo aí não enxugando aí um potencial de 20, 25 mil toneladas. Nossa fase é assim, ó. Está faltando boi e sobrando carne. Pois é. Isso nos leva a ter que repensar algumas coisas, mas a expectativa que se tem, em cima de indicativos firmes, né, que é mercado americano, volta da Arábia Saudita, esse potencial novo da China, né, nós temos certeza de que a demanda vai continuar firme, né, em relação à expectativa que se tem. Até porque nós temos que comemorar um fenômeno novo, né? Desde da produção excessiva de grãos e a dificuldade de estocar, nós tivemos a agricultura entrando na pecuária e, com isso, se prevê para o ano que vem aí um confinamento acima de 6 milhões de cabeças, que significa entre 20% e 25% do abate oficial. E lembrando aqui, tem um detalhe importante aqui, porque a China, por exemplo, o impacto da China nas commodities agrícolas varia de acordo com o tipo de commodities. Temos aí o caso do algodão, por exemplo, que ontem caiu mais de 4%. O algodão é um tipo de commodity cujo consumo pode ser adiado, ou seja, não é alimento, ao contrário de soja, milho, trigo, por exemplo, ou carne bovina, ou carnes em geral, que são alimentos, dificilmente a China vai deixar de consumir. Isso, é claro, pode ter algum reflexo em termos de poder aquisitivo do consumidor chinês, mas não chega a afetar dramaticamente o consumo de alimentos. Afeta outras commodities, sim, que não são alimentares. Isso inclui desde as commodities agrícolas, tipo algodão, por exemplo, ou então petróleo, ou então minério de ferro, que são realmente commodities que vão ser bem mais afetadas por essa transição da economia chinesa, que está um pouco mais cambaleante agora, crescendo menos. Continua crescendo em torno de 6,5%, 7%, o que é muito bom, bem diferente do Brasil, que não cresce nada, só cai, mas de qualquer forma é uma queda no ritmo de crescimento que justamente acaba diminuindo o perfil da demanda de vários tipos de commodities. Ainda sobre a China, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou ontem em uma entrevista em Washington que não vai haver depressão nos mercados globais e que a volatilidade dos mercados financeiros não deve ser confundida com um problema permanente da economia brasileira ou internacional. Além disso, o ministro ressaltou que a China, entre aspas, inclusive, está se reinventando, essas palavras dele que ele usou, e passando por um importante processo de acomodação da economia, e que as autoridades chinesas viam os investimentos do país excessivos e insustentáveis. Da mesma forma, Levy acrescentou que a economia brasileira também está em processo de reajuste e muitas das vezes não é linear, ou seja, é meio cambaleante aqui, mas ele acha que a gente vai chegar lá com o seu ajuste, principalmente o ajuste fiscal, um ajuste geral da economia, na verdade. Bom, vamos conferir agora os principais indicadores desse início de tarde, começando com o comportamento do dólar. O dólar hoje, depois daquela forte alta de ontem, de 1,6%, operando em baixa agora, justamente refletindo essa tranquilidade, um pouco, não digo tranquilidade muito grande, entre aspas, na verdade, mas um pouco mais de tranquilidade em relação ao que a gente viu ontem nos mercados financeiros globais. Comportamento hoje do câmbio, portanto, com queda 0,3% a R$ 3,54. O dólar que ontem subiu 1,6% a R$ 3,55. Chegou a operar R$ 3,57, inclusive, em função dessa turbulência dos mercados globais.
Bom, hoje então o mercado um pouco mais claro e o dólar reflete muito bem esse tipo de sensação, sentimento que a gente vê no mercado. Indicadores das principais commodities, mercados internos ainda, o principal indicador para a soja aqui em Paranaguá, preço em queda, realmente refletindo a queda forte que nós tivemos em Chicago ontem. Hoje o dia começou um pouco diferente, hoje a gente vai ver daqui a pouquinho os mercados futuros, por enquanto os indicadores aqui dos mercados internos. Então queda em Paranaguá para a soja, 75,50, vamos ver o milho. Milho Paranaguá, a principal referência para a exportação de milho safrinha, preço estável, R$ 31,50 por saca de 60 quilos. Café robusto em Londres, com leve queda, 0,3%. No mercado físico aqui no sul de Minas Gerais, estável a R$ 460. Próximos preços aqui, boi gordo BMF, com alta de 0,4% nesse início de tarde. Noroeste Paulista estável a R$ 143. Arroba. Trigo aqui sem alterações no mercado interno, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul, principais estados produtores. Próximos itens aqui, cacau no sul da Bahia, preço estável R$ 120. Próximo produto, arroz agulhinha, posto em São Paulo, preço estável R$ 84 por saca, de 60 quilos. Alegrete, arroz em casca, Oeste Gaúcho lá, saca de 50 quilos, preço em alta. Todos os dias sobe um pouquinho, hoje 0,1% nesse início de tarde. Próximo produto aqui é o feijão agulhinha, carioca, extra, posto em São Paulo, R$ 145, queda de 3,3%. Farelo de soja, posto em Ponta Grossa, no Paraná, R$ 1.220 a tonelada, preço estável, pelo menos por enquanto. Lembrando que isso aqui é o agrimercado, mercado agrícola no meio do dia, o mercado não fechou ainda, os preços estão se movimentando porque os negócios estão em andamento. Se você quer saber a cotação do seu produto aí na sua região, na sua cidade, é só ligar para a gente. Nossos contatos são esses que aparecem aí na tela. O telefone é o 11 3131 3719. O nosso e-mail é agrimercado@tvterraviva.com.br. E ainda a opção do nosso WhatsApp aqui, que é o 11 94258 9183. No próximo bloco a gente traz mais informações aqui também com os dados do mercado futuro das principais bolsas internacionais. A gente volta já. De volta com o agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. E os mercados futuros, as bolsas internacionais, tentando um certo reposicionamento depois do tombo de ontem. Ontem, só para lembrar aqui, nós tivemos aqui soja despencando em Chicago, 1,7%, caindo bastante, 15, 16 pontos, em função basicamente desse tombo lá da China, o impacto da China sobre os mercados em geral, mercados de commodities em particular. Tivemos aí ontem algodão caindo mais de 4% na Bolsa de Nova York, café também despencando quase 4%, açúcar também com queda, suco de laranja, o milho e o trigo que, contrariando a tendência geral aqui, acabaram fechando com leve alta na Bolsa de Chicago. Hoje os mercados um pouco mais calmos, em função disso que eu comentei no primeiro bloco aqui, que é uma reação dos mercados financeiros também, depois que o Banco Central da China cortou taxas de juros, injetou dinheiro novo no mercado, são mais de 23, equivalente a mais de 23 bilhões de dólares, portanto mercados um pouco mais calmos agora e os mercados de commodities também, as commodities agrícolas igualmente. Nesse início de tarde o milho estava mais ou menos estável na Bolsa de Chicago, soja reagindo 0,8%, em torno de 7, 8 pontos, açúcar também com reação 1,6% sobre ontem, cacau 0,6%, trigo ainda em queda, 0,8%, subiu ontem, hoje o contrário está descontando um pouquinho, o algodão voltou a cair. Lembrando que o algodão é bem mais vulnerável em função dessa situação da China, porque a China é o maior importador mundial, maior consumidor também, e portanto o peso aqui é maior, não é alimento, portanto tem um impacto muito maior com a crise econômica que afeta a demanda, afeta muito mais de commodities não alimentares do que as alimentares. Café seguiu caindo um pouquinho, 0,3%, suco de laranja também com queda de 0,2%. Mas agora eu vou lá para Não Me Toque, lá no Rio Grande do Sul, conversar com o Luiz Cláudio Gomes, que é gerente comercial de grãos da Cotrijal, a importante cooperativa lá de Não Me Toque. Ô Luiz Cláudio, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite, participar do programa mais uma vez aqui, nesse início de tarde de terça-feira. Como é que está a reação do mercado aí depois desses tombos dos últimos dias, no caso da soja, Luiz Cláudio? Boa tarde. Boa tarde, senhor Mário. Boa tarde a todos os ouvintes. Olha, agora, de hoje para cá, está um pouco mais calmo, né? Deu uma normalizada, mas ontem assustou um pouco, e já vinha de uma queda na semana passada, e isso fez com que o produtor retraísse um pouco a comercialização. Vimos nos patamares
mais atrativos aí antes desse último relatório do departamento americano. E agora deu uma retraída aí, os preços mais fracos, aí o produtor tirou um pouco o pé na parte de comercialização. Preço de balcão aí na cooperativa, quantas andam, hein, para soja? Em torno de R$ 67,00 hoje pela manhã estava. 67? 67. Uma semana atrás estava acima de 70, não estava? Teve 69 foi o máximo, aliás, teve R$ 70,00 o máximo. 70, né? Isso aí. E negócio paralisou mesmo? O produtor ficou mais assustado, correu para vender ou segurou mesmo? Não, realmente ele segurou, Silmar. Vínhamos num nível bom de comercialização diária aí, e depois daquele relatório do USDA, realmente o produtor segurou a comercialização. O que você diria que já está comercializado aí na tua região e no estado? Olha, Silmar, eu posso falar a nível aqui da minha região, aqui da minha cooperativa, aqui, né? Eu diria assim que nós estamos em torno de 60%, 62% dessa última safra comercializada. Safra nova, já houve negócios, né? Houve. Muita coisa, não? Houve bastante negócios, assim, até comparado com o mesmo período do ano passado, a gente está bem avançado. Mas, assim, em torno de 30% da próxima safra, aí o produtor já travou seus custos. Para o Rio Grande do Sul é muita coisa, hein? Isso não é muito comum, né? Exatamente, para o Rio Grande do Sul eu acho que é um percentual bem considerável, aí, que não tem esse hábito de fixar tão antecipadamente, né? É verdade. Bom, o milho tá, como é que está em termos de comercialização? O Rio Grande do Sul, aliás, esse ano passou a ser o primeiro produtor nacional de milho primeira safra, né? Uma mudança aqui no perfil da produção de milho no Brasil, em função do deslocamento maior para a segunda safra, né? Que é o Mato Grosso, Paraná, que são os principais produtores. E vendo estatística esse dia, o Rio Grande do Sul, de repente, despontando como primeiro produtor nacional de primeira safra, né? Embora, assim, ainda está diminuindo bastante a área de milho, já diminuiu em relação ao último ano, e a tendência é que para o próximo ano, aí, Silmar, diminua aí um percentual considerável, eu diria assim, acima de 40%. Mas como nós não plantamos safra de inverno aqui, de milho safrinha, na verdade, nós só temos a safra de verão e acabamos ainda sendo apontado como o maior produtor, né? Com isso você está dizendo que já nessa próxima safra aumenta de novo a área de soja. Aumenta, em vez de milho. vai para a soja, né? Mesmo com esse recuo dos preços, você acha que aumenta? Aumenta, porque assim, o produtor aqui no verão ou ele planta soja ou ele planta milho, né? Então, deixando de plantar milho, vai para soja. Como é que está a situação de crédito? Está normal? Liberação também de fertilizantes, está tudo normal? Assim, a gente tem escutado bastante que os bancos ainda estão travando um pouco essa liberação de crédito, né? Nós, na cooperativa, temos, assim, dá para se dizer que tivemos um ano normal até agora, em termos de liberações para financiar o produtor. O produtor fez em várias modalidades aqui para frente, a gente participa um pouco a gente chama de troca, né? Para a próxima safra, conseguimos também, tem esse financiamento que a gente faz para o produtor. Então, assim, mas a gente sabe que tem alguns produtores com uma certa dificuldade e enfim, é um ano diferente, né, Silmar? Sim. Luiz Carlos, vamos falar um pouquinho de trigo aí. A safra está em pleno andamento, a safra de inverno gaúcha desse ano. O ano passado sofreu muito com excesso de chuva na fase final da safra. Esse ano está tudo normal, depois daquele susto de chuvarada de novo que houve esse ano? Melhorou agora? Exatamente, agora dá para se dizer assim que está normal, né? Não fez muito frio ali no período assim que esse produto seria bom que viesse aquelas geadas, acabaram não acontecendo. Ele está, assim, na grande maioria, numa fase de espigamento agora. E agora, só que agora daqui para frente não pode gear fora de época, né? E, claro, e lá no final a questão da chuva, que não pode ocorrer muita chuva aí para não prejudicar a qualidade que nem a gente teve no ano passado. Bom, o negócio é torcer agora para que tenhamos uma safra normal esse ano. Exatamente. Luiz Carlos, olha, muito obrigado pela sua participação no programa, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade, hein? Que é isso, muito obrigado por você me convidar, tá? Nós que agradecemos. Abraço, até mais, tchau. Bom, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, se reúne agora à tarde, a partir das 15 horas, com produtores e dirigentes de instituições financeiras para analisar e avaliar o fluxo de liberação de recursos para a safra nova, agora 2015-2016. A iniciativa visa estabelecer um monitoramento permanente do volume de recursos liberados pelos bancos para o custeio da safra. A ministra deve conduzir a reunião, que também contará com a participação do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Tarcísio Godoy. Muita preocupação aqui de produtor realmente que preocupasse com o fluxo.
tem o anúncio de dinheiro disponível, mas não está saindo no fluxo necessário. Lembrando que agora, em poucas semanas aqui, já começa o plantio, não dá para atrasar mais a liberação do dinheiro. Portanto, a preocupação justa agora precisa ser corrigida com urgência e essa reunião serve exatamente para isso. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e em seguida voltando para ver as cotações do mercado físico lá no interior do Brasilzão. Vamos ver como é que estão os preços dos principais produtos do agronegócio brasileiro. É bem rápido e a gente volta já. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Vamos ver como é que estão as cotações dos principais produtos agrícolas no mercado físico no interior do Brasil. Começar pela soja. Soja com muita oscilação hoje, refletindo o comportamento dos mercados internacionais e também do câmbio aqui. Então, os preços variando aqui de praça para praça. Paranaguá caindo de 1,3%, Passo Fundo queda de 0,7%, Cascavel alta de 2,1%, Rondonópolis queda de 1,2%, Sorriso lá no Mato Grosso, 1,3% de queda também. Rio Verde, Sudoeste Goiano estável, alta em Dourados, no sul do Mato Grosso do Sul, 0,8%, Uberlândia, Triângulo Mineiro com alta de 3 pontos percentuais, Barreiras, no Oeste Baiano, alta de 1,5% e Balsa, no sul do Maranhão, queda de 3,2%. É isso? Bom, vamos ver. Estamos no milho? Milho Paranaguá, estável, 31,50. Campinas, São Paulo, alta de 0,7%. Cascavel, no Paraná, preço estável. Sorriso, Mato Grosso, alta de 3,2%. Rondonópolis também com alta de 2,6%. Vamos ver outras praças aqui para o milho. Rio Verde, em Goiás, preço estável, R$ 21,00. Dourados também estabilizado, R$ 21,00. Uberlândia, Triângulo Mineiro, R$ 24,50, estável. Erechim, Norte do Rio Grande do Sul, também preço estabilizado a R$ 29,00 no mercado de lotes, mercado de atacado. O próximo produto aqui é o café. Não, boi gordo. Boi gordo no Oeste Paulista, estável. Aliás, o boi praticamente todo ele estabilizado aqui nas principais praças que a gente acompanha diariamente. Colíder também lá no norte do Mato Grosso, sem alterações. Campo Grande, Mato Grosso Sul, R$ 137,00, preço estável também. Marabá, lá no sudeste do Pará, R$ 123,00, preço estabilizado. Triângulo Mineiro também sem alterações. Alegrete, Rio Grande do Sul, preço estável, R$ 5,05, quilo vivo. Sudoeste Goiano, preço em alta, R$ 132,00, 2,3% acima do preço de ontem. Bom, lembrando aqui que de 29 de agosto, agora semana que vem, a 6 de setembro, acontece no Parque de Exposições Assis Brasília, em Esteio, no Rio Grande do Sul, a 38ª edição da Expo Inter. A feira vai reunir as últimas novidades da tecnologia agropecuária e agroindustrial. E o Terra Viva estará lá para trazer as principais novidades da feira durante toda a nossa programação. E também nos dias 31 de agosto e 1º de setembro acontece a Bienal da Agricultura em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Neste evento serão discutidos temas fundamentais para promover a competitividade do agronegócio na região centro-oeste. Todas as informações sobre a Bienal você confere aqui no seu Terra Viva. E o Agrimercado encerra por aqui, o Agrimercado, que é o mercado agrícola no meio do dia. E a gente termina esse programa de hoje com imagens de Tóquio, que foi uma das bolsas que despencou hoje, refletindo a queda no desempenho da Bolsa da China e suas preocupações sobre a economia chinesa. A gente volta amanhã, 13h, sem falta. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Vamos ver como é que estão as cotações dos principais produtos agrícolas no mercado físico no interior do Brasil. Começar pela soja. Soja com muita oscilação hoje, refletindo o comportamento dos mercados internacionais e também do câmbio aqui. Então, os preços variando aqui de praça para praça. Paranaguá caindo de 1,3%, Passo Fundo queda de 0,7%, Cascavel alta de 2,1%, Rondonópolis queda de 1,2%, Sorriso lá no Mato Grosso, 1,3% de queda também. Rio Verde, Sudoeste Goiano estável, alta em Dourados, no sul do Mato Grosso do Sul, 0,8%. Uberlândia, Triângulo Mineiro, com alta de 3 pontos percentuais. Barreiras, no Oeste Baiano, alta de 1,5%. E Balsa, no sul do Maranhão, queda de 3,2%. É isso? Bom, vamos ver. Estamos no milho? Milho Paranaguá, estável, R$ 31,50. Campinas, São Paulo, alta de 0,7%. Cascavel, no Paraná, preço estável. Sorriso, Mato Grosso, alta de 3,2%. Rondonópolis também com alta de 2,6%. Vamos ver outras praças aqui para o milho. Rio Verde, em Goiás, preço estável, R$ 21,00. Dourados também estabilizado, R$ 21,00. Uberlândia, Triângulo Mineiro, R$ 24,50, estável. Erechim, Norte do Rio Grande do Sul, também preço estabilizado a R$ 29,00 no mercado de lotes, mercado de atacado. O
Próximo produto aqui é o café. Não, boi gordo. Boi gordo no Oeste Paulista estável, aliás, o boi praticamente todo ele estabilizado aqui nas principais praças que a gente acompanha diariamente, Colíder também lá no norte do Mato Grosso, sem alterações, Campo Grande, Mato Grosso Sul, R$ 137,00, preço estável também, Marabá, lá no sudeste do Pará, R$ 123,00, preço estabilizado, Triângulo Mineiro também sem alterações, Alegrete, Rio Grande do Sul, preço estável, R$ 5,05, quilo vivo. Sudoeste goiano também, a preço em alta, R$ 132,00, 2,3% acima do preço de ontem. Bom, lembrando aqui que de 29 de agosto, agora semana que vem, a 6 de setembro, acontece no Parque de Exposições Assis Brasília, em Esteio, no Rio Grande do Sul, a 38ª edição da Expo Inter. A feira vai reunir as últimas novidades da tecnologia agropecuária e agroindustrial. E o Terra Viva estará lá para trazer as principais novidades da feira durante toda a nossa programação. E também nos dias 31 de agosto e 1º de setembro acontece a Bienal da Agricultura em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Neste evento serão discutidos temas fundamentais para promover a competitividade do agronegócio na região centro-oeste. Todas as informações sobre a Bienal você confere aqui no seu Terra Viva. E o Agrimercado encerra por aqui, o Agrimercado que é o mercado agrícola no meio do dia. E a gente termina esse programa de hoje com imagens de Tóquio, que foi uma das bolsas que despencou hoje, refletindo a queda no desempenho da Bolsa da China e suas preocupações sobre a economia chinesa. A gente volta amanhã, 13h, sem falta.